E aí pessoal, espero que vocês estejam bem. Bom pessoal, esse é mais um vídeo aí do nosso canal, né? Na verdade esse vídeo é uma atualização do vídeo anterior, né? Como eu tinha colocado lá para vocês no título do vídeo, que esse vídeo em breve estaria sendo atualizado. Bom, o outro vídeo fala guia completa de atalhos do Windows 10. Tá? No caso, aquele é um guia de fato, ele é um pouco completinho. Só que depois de um pouco de pesquisa e tal, eu vi que não era bem assim. Mas enfim, aqueles são os atalhos, digamos os atalhos gerais, né? Que a gente viu alguns atalhos básicos, né? A gente viu atalhos da tecla WinKey, né? Ou da tecla Windows, né? Quando eu for falar o Windows, você vai falar assim, o Windows mais alguma coisa e tal. Você vai saber que é a tecla do Windows, enfim. Desde já eu gostaria de dizer para você que esse vídeo ele tá longo, tá? Você já percebeu que esse vídeo tá muito longo, mas eu gostaria que você lesse a descrição desse vídeo agora, né, para você entender, né? Se você quiser, você pode dar um pause aí no vídeo. Bom, então se você der um pause e leu a descrição, beleza, você já entendeu mais ou menos o conteúdo do vídeo. Muita gente vai questionar, não, porque você não fez vídeos separados e tal. Bom, é questão de comodidade, tá? Para que eu colocar você, no caso, forçar você a ir lá na lista de reprodução, procurar outro vídeo, dar outro clique, abrir outra janela, se você pode ver tudo num vídeo só. Basta que você clique no momento exato de que cada parte do vídeo começa. Enfim, é mais ou menos nessa questão aí que eu pensei, tá, em trazer essa comodidade para você. Mas enfim, a gente vai ver, né, uma série de atalhos, né? O vídeo de fato tá longo porque são inúmeros atalhos. A gente viu pelo menos cerca de 50 atalhos no vídeo anterior, tá? No vídeo mais antigo. Nesse a gente vai ver para lá de, sei lá, 200 atalhos, eu acho, ou até mais, não sei. Mas a gente vai ver atalhos, tanto atalhos gerais, a gente vai ver atalhos do próprio de comando, a gente vai ver atalhos do Internet Explorer. Aliás, Internet Explorer não, a gente vai ver atalhos do Explorer, né, do explorador de arquivos, que no caso essa ferramentazinha aqui, tá, do explorador. A gente vai ver também atalhos do Microsoft Edge, a gente vai ver, enfim, a gente vai ver, né, vários atalhos de alguns recursos nativos do sistema. Bom pessoal, então começando com os atalhos mais básicos, né, a gente tem aqueles atalhos clássicos que são Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V, tá, que serve para a gente copiar, colar, enfim. Eu vou só abrir uma pequena pastinha aqui para a gente ver esse conteúdo. Então deixa eu ver só aqui onde é que a gente vê. Cheguei aqui numa pasta de arquivos, né? A gente tem aqueles atalhos que são, né, clássicos e são bem usados. Mas para ficar um pouco mais fácil a compreensão, eu vou tentar separar aqui por tipos de tecla. Digamos, a gente vai ver logo os atalhos da tecla Ctrl, depois a gente vê os outros atalhos mais. Mas enfim, então vamos começar. Ctrl C, né, a gente sabe que é para copiar o arquivo. Ctrl X a gente recorta ele, ou seja, copiar é diferente de recortar, tá? Recortar a gente guarda o arquivo na área de transferência, tá? Para simplesmente mover ele do lugar, tá? Mover ele de uma pasta para outra, digamos. Ctrl C a gente só copia, a gente só guarda uma cópia do arquivo na área de transferência do Windows. Mas a gente pode usar também um atalho secundário. Ctrl C a gente também pode usar a tecla Ctrl Insert, tá? Ctrl mais Insert dá o mesmo efeito de Ctrl C. Ctrl V, que seria para colar o arquivo, a gente pode usar Shift Insert, dá o mesmo efeito também. Ou seja, eu tenho aqui, ó, essa arquivozinho vento, tá? Seleciono Ctrl C, tá? Quando eu clicar em Ctrl V para colar ou Ctrl Insert, ele vai causar o mesmo efeito, tá? Ele vai colar o arquivo. Tá? Ctrl Insert ele vai copiar também, Ctrl Shift Insert ele vai colar o arquivo. Ctrl X, como eu falei, né, você guarda ele na área de transferência para você mover ele para outro lugar. Né? Para a área de trabalho, posso colar ele na área de trabalho. Bom, tem outros atalhos também do Ctrl. No caso, eu acabei de deletar o arquivo aqui. Se eu clicar em Ctrl Z, ele vai desfazer a última ação. Tá? Só que aqui ele foi excluído de uma forma permanente e não tem como eu desfazer. Mas enfim, por exemplo, eu vou deletar esse arquivo aqui de uma forma normal. Por exemplo, só clicando em Ctrl D ou Delete, que é a mesma tecla para você deletar os arquivos. Ou Ctrl D, tá? Você pode usar Ctrl D para deletar
ou a tecla Delete. Eu aqui usei o atalho Ctrl D, é a mesma coisa. Mas se você clicar em Ctrl Z, ele vai desfazer a última ação, tá? Que o arquivo voltou, tá? Ctrl Y você avança, ou seja, você refaz a última ação, tá? Isso funciona mais ou menos em aplicativos tipo o Microsoft Office e de um modo geral, tá? Então, no caso, Ctrl Z você desfaz a automação e Ctrl Y você refaz aquela ação, tá? Eu tenho aqui muitos arquivos, eu posso usar o atalho Ctrl A para selecionar todos, ou seja, ao invés de eu vir aqui e todos tal, para tentar selecionar todos de uma certa forma, eu venho em Ctrl A. Ctrl A eu vou selecionar todo o conteúdo dentro da pasta, ou todo o conteúdo dentro de um bloco de notas, ou todo o conteúdo dentro de um aplicativo, onde Ctrl A não seja para abrir, né, uma nova página. Enfim, Ctrl A ele vai selecionar todos os arquivos. Ctrl R é a mesma coisa que F5, tá? Ctrl R é a mesma coisa que F5. F5 você atualiza a página, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Atualizar, tá? Ctrl R ele faz esse mesmo efeito. Você segurando Ctrl mais as setas de direção, você vai começar a mover ali o cursor por cada arquivo dentro da pasta, por cada conteúdo da pasta, tá? Então, aliado a esse atalho, você pode usar a tecla espaço. Quando você utilizar a tecla espaço, você seleciona o arquivo. Então, com a tecla Ctrl pressionada, você pode se guiar por outros arquivos e selecionar espaço, ó. Você vai começar a selecionar, né, muitos arquivos dentro de uma pasta só, sem precisar, né, vir aqui segurar Ctrl e vir clicando nos arquivos. O que também pode ocorrer é que você pode clicar numa área fora do arquivo e esses arquivos serem copiados de uma forma automática, né? Já deve ter acontecido isso aí com algum de vocês. Bom, pessoal, a gente também tem também a tecla Ctrl Alt e Tab, tá? Ela vai alternar entre os aplicativos, entre as janelas que estão abertas. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Microsoft Edge. E, por exemplo, Ctrl Alt Tab. Você segura o Ctrl Alt mais a tecla Tab, ele vai deixar essa telinha aqui no meio da tela aberta. Então você vem pelas setas de direção ou pelo mouse mesmo, tá? E seleciona a janela que você quer. No caso, Ctrl Alt Tab é diferente de Alt Tab, tá? Porque Ctrl Alt Tab você vai deixar essa janela fixa aqui. Eu não estou segurando nada no teclado, mas essa janelinha aqui, ó, essa parte do meio vai ficar fixa para que você possa escolher manualmente a janela pela qual você vai começar a trabalhar, tá? E Alt Tab a gente vê, tá? Alt Tab, ó, a gente vê que ele alterna, tá? De uma forma diferente. No caso, eu estou mantendo pressionada a tecla Alt aqui, clicando no Tab para escolher. Se eu soltar, ele vai para a tela que segue, tá? Para a tela que você escolheu. Ctrl Alt Shift e mais uma seta de direção, você vai mover, tá? Você vai fazer um seguinte movimento. Você vai pegar um grupo, tá? Ou um bloco que está no foco, tá? Por exemplo, poderia ser até do menu iniciar, e vai movê-lo para a direção especificada, ou seja, ó, tá vendo? Eu tô ali, tá dentro da pasta, tá? Por exemplo, se eu venho aqui no menu iniciar, tá? Eu seguro Ctrl Alt Shift. Segurar Ctrl Alt Shift até aqui, ó, eu vou começar a mover ali a janela. Só que essa parte daqui ela não se move. Por exemplo, se eu selecionar essa partezinha aqui, se eu segurar Ctrl Alt Shift e mais a seta de direção, eu vou começar a mover, tá? Onde está as coisas em destaque, tá? Por exemplo, vou tirar aqui de uma forma oculta, tá vendo? Eu vou começar a mover pelas partes da janela, ou seja, aquela parte de cima eu vou colocar ela aqui embaixo quando eu soltar, tá vendo? E se eu segurar aqui, ó, dentro da janela, eu vou poder simplesmente mover essa partezinha do bloco, ó, todinha, tá vendo? Começar a mover aquela parte toda do bloco. Enfim, isso é um pouco interessante na questão de organização. Nada que você não possa fazer isso com o mouse depois, tá? Isso aí é uma forma bem fácil. Mas aí você vai treinando e você vai tendo uma melhor noção dessas coisas. Ctrl mais Shift e as setas de direção,
você vai selecionar um bloco de texto, né, dependendo do lugar onde você esteja. Ctrl Shift mais uma seta de direção, você vai selecionar um bloco de texto. Tá vendo? Ele vai selecionar, no caso, toda a palavra, bloco de texto, toda a palavra. A gente viu isso esse tipo de coisa no projeto Office. Primeiras aulas de Word, de seleção, né, a gente viu isso lá. Bom, Ctrl Shift mais a seta de direção serve exatamente para isso. Ctrl mais ESC, você vai abrir o menu iniciar. É a mesma coisa que você dá um clique na tecla do Windows. Tá? Você vai abrir o menu iniciar. Ctrl Shift mais ESC, você vai abrir o gerenciador de tarefas. Ctrl Shift mais ESC, você vai abrir ali, ó, o gerenciador de tarefas. A mesma coisa que aquele atalho antigão, né, que você usa no Windows XP, no Windows 7, Ctrl Alt Delete, né? Que aqui no caso, a partir dessas versões do Windows 7, você vai ter esse pequeno menu aqui, tá? Foi uma forma que mudou desde das versões mais antigas do Windows 10, né? Então você vai abrir aqui o gerenciador de tarefas usando este atalho. Ctrl Shift, você vai mudar o layout do atalho, mas isso aí só se você usar o teclado virtual e tal. Isso aqui a gente não precisa tanto se aprofundar neste atalho, tá? Você também pode usar Ctrl e espaço para mudar o idioma do teclado virtual, tá? Mas isso aí a gente não precisa se aprofundar tanto nessa parte. Bom, ainda nos atalhos gerais, a gente tem também os atalhos, né, da tecla Alt. Alt F8, ele vai exibir a sua senha, tá? Os caracteres da sua senha numa tela de credenciais, ou seja, qualquer lugar que você esteja, tipo na internet ou até no seu computador mesmo, ele vai começar a exibir a senha na tela de credenciais. Então estou abrindo aqui a página, tá, do Facebook. Vou mostrar para vocês como funciona esse atalho. Bom, pessoal, tá aqui aberta a página do Facebook, tá? Eu vou vou mudar aqui a minha senha, logicamente, tá? Por exemplo, digamos que a gente colocou a senha e a gente dá um clique lá em Alt F8. Ele vai simplesmente exibir as credenciais, tá? Você pode soltar até a tecla Alt e depois, se você quiser, ele vai manter exibida a senha, tá? Alt F8 serve justamente para isso. Alt ESC, ele vai percorrer os arquivos na ordem que eles foram abertos, tá? Alt ESC vai aqui embaixo, vai estar o detalhe aqui, ó, tá? Ele vai começar a percorrer os itens na ordem que eles foram abertos. Então você pode, se você quiser, dar um Enter e ele vai selecionar o lugar aí do arquivo. Alt mais Enter, ele vai exibir as propriedades do arquivo selecionado. Por exemplo, se eu não quiser fazer isso aqui, ó, botão direito do mouse e propriedades, eu venho aqui, Alt e Enter, ele vai exibir essa telinha de propriedades, tá? Alt e setas, e as setas de direção para direita ou esquerda, ele vai voltar ou avançar, ou seja, aqui eu posso voltar, tá? Então se eu clicar Alt e seta para a esquerda, ele vai voltar uma pasta, tá? Alt e a tecla direita, ele vai logicamente, né, avançar. Isso também serve para você usar isso aí na internet, tá? Sim, pessoal, tem um atalho também na série dos Ctrls ainda, né? Ctrl F4, ele vai logicamente ele vai fechar aquele documento que está ativo, tá? E por exemplo, se tiver um app ou algum programa, por exemplo, o Microsoft Edge mesmo, onde ele tiver muitas janelas abertas, você pode fechar todas de uma vez sem ele perguntar, tá? Em Ctrl F4. Bom, pessoal, a gente tem também alguns outros atalhos, tá? Por exemplo, na tecla Shift a gente também tem, por exemplo, Shift F10. Shift F10, ele vai exibir o menu de atalho do item selecionado, seja uma pasta, seja um arquivo. Ele vai fazer essa função, tá? Vai abrir o menu de atalho de um item selecionado, tá? Shift com as setas de direção, né? Como a gente sabe também, para selecionar texto, ele vai selecionar os arquivos também, tá? Vai fazer uma seleção de vários arquivos que estejam aí nos quadrantes.
Shift e Delete, ele vai excluir o arquivo permanentemente, ou seja, o arquivo nem vai para a lixeira, tá? A gente tem também os atalhos das teclas de função, né? Aquelas teclas lá de cima, a gente tem F2, F3, F4, enfim. Vamos ver cada uma delas agora. Por exemplo, F2, se a gente não quiser vir aqui, ó, clicar com o botão direito e renomear, tá? A gente pode clicar no arquivo e apertar F2, tá bom? Dá o mesmo efeito. Quando a gente clica em F3, ele vai abrir a barra de pesquisa, tá ali, ó. Já está o cursor selecionado para você pesquisar algum nome de um arquivo em alguma pasta, algum documento e tal. E vai abrir aqui também, ó, ferramentas de pesquisa, tá? É para isso que serve o F3. F4 vai abrir o menu de exploração, tá? Vai abrir o menu aí na barra de endereços do explorador de arquivo, ou seja, aqui onde a gente tá, a gente clica em F4 e ele vai abrir essa barrinha que é para a gente digitar um caminho aí específico que a gente queira ir. Como eu falei, F5 ou Ctrl R atualiza a página, né? O F6 você vai percorrer entre os elementos da página ou da janela, tá? Enfim, F6 ele vai quando a gente clica em F6, ele vai começar a percorrer entre os itens da janela ou da área de trabalho, tá? Onde a gente tiver, enfim. Isso não é um atalho tão utilizado assim, tá? Mas não deixa de ser um atalho. F7 a gente não tem nenhuma função específica, F8 também não, F9 também não, mas a gente tem F10, que ele vai ativar aquela barra, né? Aquela barrinha lá de cima dos menus do aplicativo ativo, ou seja, quando eu clico em F10, ele vai ali, ó. Você pode, por exemplo, clicar na letra, digamos, na letra V, ele vai para o menu exibir, tá? Ele vai simplesmente ativar ali outro atalho para você. Serve também em outros aplicativos além do explorador de arquivos. Bom, pessoal, essa parte dos atalhos gerais, pelo menos agora eu não tenho conhecimento de algum outro atalho. A gente viu aí vários atalhos dessa parte dos atalhos gerais, tá? Tem também aqueles atalhos, um Windows D, que no caso o Windows D vai minimizar todas as páginas, vai recolher tudo, e se eu clicar o Windows D de novo, ele vai exibir todas as páginas que eu tinha aberto anteriormente também, é o mesmo efeito. E temos o Windows L, que o Windows L ele vai bloquear seu computador, ou seja, é a mesma coisa que a gente vinha aqui, tá? E dá um bloqueio na tela. Eu não vou mostrar aqui porque senão o vídeo vai ter que pausar. Tá? Então, dessa parte de atalhos gerais a gente encerrou neste momento.